Deus é bom. Joel capítulo 3, versículo 9. Já imaginou Jesus pregando no Monte das Oliveiras? Quem já imaginou? Milhares de pessoas ouvindo ele pregar no Monte das Oliveiras. Eu te pergunto, como é que Jesus sem microfone ia conseguir pregar se tivesse um monte de gente fazendo bagunça? Então sabe o que significa? Que no meio de uma multidão, Jesus sem microfone, eu imagino o silêncio que estava naquele deserto. E quando uma criança falasse alguma coisa, eu via a mãozada do pai do lado. Puf, Jesus está falando. Imagina o silêncio que estava naquele lugar, para ouvir o que Jesus tinha para dizer, porque eram milhares de pessoas e Jesus sem microfone. Estou certo ou estou errado? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Tomei uma bronca de um pastor coreano uma vez, e eu falo que eu tomei uma bronca porque eu estava lá, então a bronca foi para mim, sim ou não? Mais de 3.000 pastores e líderes reunidos numa sala, 3.000. E precisou de um pastor coreano, vim lá da Coreia, pagando com o bolso dele, tudo às custas, que ele não cobrou nada de ninguém para estar lá, para chegar num montão de pastor, e dar uma bronca nos pastores, porque os pastores estavam conversando. E depois que eu, Alan, tomei essa bronca. Você estava conversando? Eu não, mas eu estava no meio, tomei junto. Assim igual você estava conversando? Não. Você estava com o celular na mão? Não. Você estava com... Não, mas tomou junto. Você está sentado aí? Verdade ou mentira? E eu também tomei a minha naquela manhã. Falei, nunca mais. Eu não quero passar por isso e nem quero fazer os meus filhos passarem por isso. Então qualquer um dessa igreja chamada Fonte de Alívio, que for visitar uma conferência, seja lá onde for, num lugar fora do Brasil, eu quero que você seja exemplo onde você estiver. E alguém te perguntar, rapaz, eu te vi lá 3 dias sentado naquela conferência, você mal piscava e tal. Parabéns, hein? De que igreja, você e seus filhos, de que igreja vocês são? Nós somos da Fonte de Alívio, do pastor mais chato da Grajaú. Joel capítulo 3, versículo 9 e 14. 9 e 14 não, perdão, do 9 até o 14. Proclamem isto entre as nações. Todo mundo sabe que proclamação é um decreto, sim ou não? Quando os reis mandavam fazer isso, normalmente na época não tinha internet nem televisão, eles mandavam uma carta com um carimbo e o selo do rei. E aí chegava eu esqueci o nome da pessoa que falava, o arauto do rei chegava. Ele se posicionava em algum lugar alto no meio da praça e ele começava a ler o pergaminho. O rei, salve o rei, mandamento e decreto do rei, está dizendo. E ele começava a ler, e isso era o decreto do rei. Quero que você saiba, a Bíblia foi escrita em tempos de reis. Então todas as palavras não são palavras comuns que nós usamos. Leva a tua cabeça lá para trás. E ele começa dizendo, proclamem isto entre as nações. Declarem. Deixa eu abrir meu pergaminho aqui. É assim que pegava no pergaminho, né? Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas, traduzindo. Transforme as suas enxadas em espadas e as suas foices em lanças. E que o fraco diga, eu sou forte. E todos vocês, povos vizinhos, apresentem-se e venham depressa e reúnem-se ali. Faze descer os seus valentes, ó Senhor.
e que todas as nações se levantem e digam para o vale de Josafá, e sigam para o vale de Josafá, porque ali eu me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade destas nações. Abre aspas. Porque eles estão agora no carnaval. Fecha aspas. Multidões no vale da decisão. O tema dessa ministração é multidões no vale da decisão. Eu quero aproveitar um momento e até peço perdão para algum israelita que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir, porque eu vou usar esse exemplo, não seria um exemplo agradável de se usar, eu não gostaria que usasse isso, mas eu preciso usar uma coisa tão grave para que você entenda que estamos falando é de uma coisa tão responsabilidade, tão alta. Nós estamos nesse momento, desde outubro, assistindo a guerra que se iniciou em Jerusalém, ali, por conta dos ataques do Hamas. E você que assiste televisão, pelo amor de Deus, gente, não fica do lado do Hamas, não. E para de achar que, coitadinho do Hamas, coitadinho das crianças, coitadinho dos que estão morrendo inocentes, coitadinho das mulheres, dos homens, coitadinho sim, né? Eles são dignos de pena. Mas o Hamas não pode permanecer. Porque o Hamas estava fazendo essas pessoas sofrerem. Essas mesmas crianças que o mundo está dizendo, coitadinho delas, coitado das crianças, coitado dos bebês, o Hamas já estava maltratando lá dentro do território da Palestina. O Hamas não é um governo, o Hamas é terrorista. Então nós não estamos falando de um governo para governo. Nós estamos falando de governo para terroristas. E não tem o que fazer se Israel não combatê-los. Essa semana teve uma grande reunião onde perguntaram, não, a gente troca o cessar-fogo pelos reféns que estão aí em Israel. Israel falou, eu troco os reféns pelos nossos reféns, mas eu não vou fazer refém parar a guerra, porque essa guerra só acaba quando acabar o Hamas. E eu não vou aqui entrar em termos de política, e seja qual for termos de guerra, ou sobre amor de Deus, que senão era outra pregação. É outra, não é essa. Mas onde que eu quero chegar te contando o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que ainda temos, no mínimo, mais de 100, não sei quantos, não lembro mais o número, é muitos reféns israelenses ainda presos com Hamas, sendo torturados. Nós temos velhinhas, pessoas com mais de 80 anos, nós temos pessoas, crianças, nós temos bebês que estão reféns, nós temos todo tipo de pessoas como reféns. Do lado de Israel, nós não temos reféns. Tem gente que fala, porque Israel está com refém palestino. Não, Israel está com presidiários, presos, terroristas presos. Israel não está com refém, está com terroristas presos, terroristas. O Hamas está com reféns. E sofrendo e sendo humilhados de todo tipo de humilhação. Meninas, meninos, homens, mulheres e idosos. E eu não vou ficar aqui narrando o que pode ser esse tipo de humilhação. Quero que sua mente vague aí e imagine o que é essa humilhação que eu estou falando. Você está pensando que é esse refém aqui que é preso para roubar as coisinhas aqui no Brasil, que fica dentro do quartinho lá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tortura, estou falando de exploração do corpo. Eu estou falando de uma série de coisas. E essas pessoas estão lá agora. Eu queria te fazer uma pergunta antes de eu começar a ministrar essa palavra. Eu quero que você se imagine agora. Você, imagine-se agora.
prisioneiro do Hamas. Consegue? Consegue se imaginar você lá agora, sendo humilhado? Ok. Agora imagine você preso lá alguns dias, né? Agora já vai fazer mais de 3 meses. E de repente, uma pessoa valente lá, sabe? No meu tempo era o Rambo, né? Não sei se já assistiram o filme do Rambo. Um Rambo da vida aí, que decidiu dar a sua vida por alguém. E você imagina essa pessoa entrando lá, sabe Deus como que ele entrou lá dentro. Ele chegou no covil dos lobos, e ele pegou e conseguiu resgatar. Claro que não todo mundo, como o Rambo lá, mentiroso, mas ele conseguiu pegar um, e sair com esse um escondido. Eu te pergunto o seguinte: uma vez que você chegou em Israel de novo, ou que você chegou na tua casa de novo, com a tua família de novo, eu quero que você me responde. Quanta gratidão vai ter no coração desse refém resgatado por aquele que o resgatou? Quantos você acha de gratidão vai ter? Quantos de gratidão você teria por aquela pessoa que te tirou de lá de dentro? Quanto de gratidão você teria? Quanto de gratidão a família daquela pessoa teria por esse indivíduo que conseguiu sacar das mãos do inimigo esse refém? Você consegue imaginar o tamanho da gratidão? Então, meu querido, nesses dias, nós não estamos em busca de alguém ser grato pela gente, mas nós estamos em busca de saber o quanto tem pessoas esperando para serem resgatadas. Nesses dias Deus quer usar a sua igreja como um exército para libertador. Você entende isso? Eu falei de uma pessoa resgatando outra pessoa, mas Deus está chamando a gente para ser um exército resgatador, um exército libertador. Há multidões neste momento, eu falei de algumas centenas de pessoas de Israel que estão reféns, mas a Bíblia aqui relata que há multidões reféns dentro do inferno de Satanás, sendo humilhados e destroçados pelo inimigo. Neste momento, eu não sei o número, eu só posso chamá-los de multidões, porque eu não sei o número das pessoas que estão, seja ali no Sambódromo daqui de São Paulo, do Rio, de outras cidades, seja em blocos carnavalescos como na Bahia, seja em pequenos botequins espalhados na nossa vila aqui, que agora a gente chama de adegas, né? Seja nos bailes funks. Neste momento eu não sei o número de pessoas reféns do Satanás, que estão sendo humilhadas, destroçadas e levando para suas famílias doenças, morte, homicídios, genocídios. Estava assistindo ontem uma reportagem sobre uma, você fala de várias doenças, mas tem uma que parou-se de falar no Brasil, mas que agora, porque o diabo ele não para, amém? Então ele pega as coisas modernas, eles pegam as antigas, eles pegam, não importa. E agora tem uma doença agora, que não é nova, é antiga, mas que agora ela está voltando à tona. E dizem, esse cara do vídeo estava explicando que possivelmente, agora nesse carnaval vai explodir essa doença de novo. Que entre aspas já estava controlada, mas vai explodir de novo. Que está pipocando. Uma doença sexualmente transmissível chamada sífilis. E eu fui ver a história da sífilis, é uma doença horrível. A doença ela mente para você. Muitas pessoas acham que estão curadas, mas depois não estão curadas, ela aparece de novo. E Satanás está trazendo à tona essa doença mais uma vez para o Brasil, para a nossa nação. Você sabe por que Satanás está podendo trazer essa doença? Porque são armas de... Como é que quando tem um refém lá que eu quero... Como é que chama aquilo? Perdão, lembrei da palavra. São armas de tortura. Satanás dá para ele o carnaval e o sexo de presente. E depois fala, agora você vai para casa com um brinde. Leva sífilis com você. Leva AIDS com você. Leva isso ou aquilo com você. E a pessoa ficou feliz de ter estado aqueles dias. Mal sabe ela que depois o resto da sua vida
será de condenação e de humilhação satânica. Quantos estão aqui? É disso que eu estou falando, igreja, olha para mim. Pastor, você veio falar de tragédia, começou com guerra, agora veio com doença, agora veio... Eu estou te mostrando o que está acontecendo no planeta. Você não pode se dar satisfeito que você está na igreja, está bem, estamos, aleluia. Irmãos, eu tenho aqui trocentas casas, você também deve ter pelo menos umas 2 ou 3, que se você se jogar e falar, eu quero comer na sua casa hoje, você vai arrumar um lugar para você comer, você vai arrumar um lugar para você ser bem-vindo lá, você vai ter uma comidinha de domingo especial, você deve ter dormido numa cama, pelo menos, você deve ter tido uma cama para você dormir, ainda que uma cama chique, mas você dormiu numa cama, você não dormiu ao relento, você tem roupa, você tem amigos, você está na igreja, você tem Jesus. Se a coisa não estiver boa para o teu lado, talvez é porque você não tem, né? Que você está numa guerra aí. Mas você tem o general de guerra lutando pela tua vida, pela tua causa. Estou bem, pastor, obrigado. Vim para o culto, troquei minha roupinha. Vou voltar para casa agora, comer uma comidinha, vou deitar um pouco. De noite eu vou vir aí fazer uma adoração. E vai estar tudo certo, aleluia. Oh, glória. E o teu vizinho que está morrendo? Tem nada a ver com o carnaval, pastor. Isso aí não tem nada a ver comigo. Que morra. Não foi eu que criei essa desgraça. Se quer ir para lá, vai. Eles estão indo de livre-arbítrio. Ei! Você se esqueceu que de livre-arbítrio um dia você também estava nas garras do Satanás. Porque você fez escolha que não deveria ter feito e você foi parar lá. Você fala, eu não, pastor. Você não, mas e seus pais? Será que seus pais não fizeram escolhas horríveis? E que as escolhas dos teus pais fizeram você sofrer. E você cresceu numa vida esquisita, desgramada, por quê? Porque seus pais escolheram errado. Vocês estão aqui? Então agora você está acusando meu pai. Não estou acusando seu pai, estou acusando o diabo. Que se ele não faz com um, ele faz com o outro. Se não faz comigo, faz com meu filho, faz com meu neto. Mas eu sou responsável em mudar essa geração. Vocês estão aqui, não? Então não diga que eu não tenho nada a ver com isso. Fala para uma pessoa que está do seu lado, essa palavra é exatamente para você. Então desses dias Deus quer usar a igreja como exército para libertar essa multidão. A sementeira de paz, meu irmão, é uma estratégia, amém? Apenas uma estratégia de guerra para arrancar famílias inteiras do domínio de Satanás. Mas tem um detalhe, nós temos que estar dispostos a entrar neste campo de batalha por essas vidas. Nós veremos o Senhor fazendo coisas extraordinárias e as multidões livres para seguir a Cristo. Quantos creem nisso? Quantos em nome de Jesus já estão, agora, talvez você vai ficar daqui para o final do mês, mas quantos nesse momento já estão dispostos a entrar nesse campo de batalha? Glória a Deus, 3 pessoas, amém. Já vamos salvar 4. Eu estou afim e tem mais 3 pessoas que querem ir comigo, aleluia. Só para ver se eu não contei errado, quantos já estão dispostos? Tem mais de 3, aleluia. Então nós temos uma missão. E repete essa frase comigo, diga comigo. Eu tenho uma missão de resgatar e cumprir nos próximos meses esta missão para Deus. Diga, Deus está me convocando. Deus está dizendo para mim, multidões no vale da decisão. Bom, é para eu ser bem sucedido nessa missão. Quantos aqui querem ser bem sucedidos? Ano passado e ano retrasado, algumas pessoas, infelizmente, por N motivos, né? Tem vários motivos diferentes, não conseguiram ser bem sucedidas. O que é bem sucedido? É sinal que você foi e atingiu o objetivo. Muitas pessoas não atingiram o objetivo final. Disseram, olha, eu comecei, mas fulano fugiu. Eu quis salvá-lo, mas ele não quis ser salvação. Eu estava no meio, fiquei doente. O outro lá não quis. A mulher, várias situações, e no final não foi bem sucedido. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer que nós seremos bem sucedidos em 2024.
Então, para eu ser bem-sucedido, eu preciso ter algumas atitudes. Primeiro, eu preciso reconhecer, está no versículo 9. Olha só o versículo 9. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa. Deus está nos chamando para uma batalha de resgate. O que você vai fazer não é uma brincadeira de igreja. O que você vai fazer não é mais uma atividadezinha. Não estou menosprezando as outras coisas, em nome de Jesus, não entendam mal. Mas eu vou repetir isso porque esse ano eu tirei para pegar com as mulheradas. As mulheradas sempre foram elogiadas, mas agora eu estou pegando firme com ela. Não estou deixando de elogiar, mas agora eu estou pegando firme. Esse trabalho não é mais um chá de mulheres. Não é mais um evento. Esse trabalho é um trabalho de soldado de resgatar almas. Por que eu estou tocando tanto chá de mulheres? Porque é talvez o grande e dos pouquíssimos eventos que vamos ter esse ano na nossa igreja grande. Por quê, pastor? Porque fora chá de mulheres, acampamento de jovens e mais duas coisas, nós não vamos fazer mais eventos nenhum nessa igreja grande. Por quê? Porque nós queremos dedicar o nosso tempo para ganhar almas para Jesus. E por que tem que parar de fazer evento, pastor? Na verdade, não precisaria. Se depois dos eventos alguém chegasse para mim e dissesse, não fiz porque eu estava cansado. Não fui porque eu tenho muitas tarefas na igreja. É ensaio atrás de ensaio, não sei o que atrás de não sei o que, e aí não deu para eu ir. Porque fulano marcou ensaio segunda, Beltrano na sexta, outro não sei o que na quinta. Então, já que os eventos trazem tanto trabalho, então a gente arranca os eventos e coloca evangelismo. E a gente vai despender forças na onde teria que despender forças. Quantos estão entendendo? E no dia que a gente tiver um contingente tão grande de pessoas que eu posso separar as turmas, aí eu separo. Mas nesse momento nós não temos esse contingente. Eu não posso me dar o luxo de dizer que eu não preciso de um músico evangelizando. Aqui nessa igreja não. Não posso me dar o luxo de dizer que eu não preciso de alguém da mídia evangelizando. Nós não temos esse contingente de pessoas evangelistas para dizer, olha, eu não preciso de você lá, tá? Fica aí de boa no seu ministério aí, e eu não preciso de você. Nesse momento nós precisamos de todos os valentes. Todos. Quantos estão entendendo o que eu estou fazendo? Glória a Deus. Então primeiro precisamos reconhecer que é uma convocação e nós não estamos em mais um programa da igreja. Os céus estão se movimentando neste tempo e é uma guerra santa proclamada não pelo pastor Alain. Não foi o pastor Alain, em nome de Jesus, irmãos. Eu orei aqui para você tirar os olhos de mim. Lembra que eu orei? Então não é o pastor Alain que fez essa convocação. Quem está fazendo essa convocação é o próprio Deus. É Ele que está proclamando agora esta guerra santa. Os céus estão se movimentando neste momento. E Ele está convocando os seus valentes. Quantos valentes eu tenho aqui? Tem uns valentes que estão com a cara de morto. Dá uma olhada para o seu lado para você ver. Mas não tem problema não. Jesus ressuscita morto. Amém, amados? Glória a Deus. Dois, das atitudes que eu preciso ter para eu ser bem sucedido, eu preciso converter as minhas tarefas. Presta atenção nisso. Isso aqui vai pegar muita gente aqui agora. Para mim ser bem sucedido nessa cemitério de paz, eu preciso converter as minhas ações cotidianas, ou seja, as minhas tarefas, em ações de conquista. Joel 3,10, olha só aí, ó. Transforme as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. O que ele está dizendo é o seguinte: a ordem do Senhor é transformar ferramenta de trabalho em ferramenta de guerra. Você não entendeu, olha para mim. Transformar ferramenta de trabalho em ferramenta de guerra. Repete essa frase comigo: transformar ferramenta de trabalho em ferramenta de guerra. Vira para uma pessoa que não está do seu lado e fala para ela: transformar ferramenta de trabalho em ferramenta de guerra. O que isso significa, pastor? Que nós não vamos mais acordar apenas 5 horas da manhã, não sei que hora que você acorda, 4, 5 horas da manhã, e dizer assim: estou indo para o trabalho.
pegar a sua mochila, chegar lá na empresa, trocar o seu uniforme e falar, vim trabalhar. Não, você já vai dormir pensando, amanhã é dia de guerra. Eu não estou indo trabalhar, eu estou indo ganhar uma alma para Jesus. Não, você não entendeu, levante suas mãos. O teu coração vai dizer, amanhã, quando eu acordar, eu não somente estou indo trabalhar, eu estou indo ganhar uma alma para Jesus. Você vai mudar a tua cabeça até na hora de dormir, porque você vai aguardar com expectativa o dia de você chegar no teu serviço amanhã, porque no dia que você chegar lá amanhã, será o dia de você resgatar mais um. Então nesses dias, irmão, preste atenção, a prioridade não é seguir a vida normal. A prioridade não é seguir uma rotina comum. Ah, eu faço isso todo dia, eu vou lá pegar meu ônibus, meu trem, tal, sentar e vou lá, trabalhei, tomo banho e volto para casa. Não! Nesses dias você vai sair da tua rotina. E você vai transformar a tua rotina em uma forma de resgatar pessoas. Então comece a pensar agora. Onde é que você trabalha? Pastor, você falou de acordar às 5 horas, de falar, obrigado, mas a minha rotina é outra, eu sou home office. Ok? E como home office, você fica sozinho lá no computador, você nunca faz reunião com ninguém, você não conversa com ninguém, você é um home office dentro de uma bolha, é isso? Ou tem pessoas que trabalham também home office e que você conversa com ela durante o dia, sim ou não? Então, que estratégia que você pode ter para ganhar essas pessoas, mesmo em home office, para Jesus? Como? Repete essa frase comigo, sementeira de paz. Pastor, eu não estou entendendo, como assim? Eu trabalho em casa com o computador. E sementeira de paz não tem que ir lá e coisar? Não, sementeira de paz cabe você chamar alguém, convidar alguém, ou a sua família, para que durante 7 a 8 semanas você esteja junto com ela. E já que é home office, você nem conhece a pessoa que está do outro lado da linha, você nunca esteve com ela no presencial, você vai fazer todo o convite e vai fazer tudo que tiver que fazer de evangelismo. E home office também, você vai evangelizar ele pela internet. E você vai ter as 7, 8 oportunidades com ele toda semana. Então, ninguém daqui desse lugar pode dar desculpas, dizer, no meu serviço eu não tenho oportunidade de evangelizar. Eu tenho aqui vários pedagogos, levanta a mão pedagogos, professores, trabalhadores de escola, auxiliares. Levanta a mão, não é pecado não, tá gente? Ser pedagogo não é pecado ser professor não. Você tem multidões de crianças, multidões de adolescentes, multidões até de amigos professores. Não, porque você já baixou a mão, gente? Você já tem uma multidão, não só de alunos, de todas as idades, mas você tem uma multidão de amigos no vale da decisão, fechado nos 4 muros, chamado a escola que você trabalha. Pode baixar as mãos. Você não pode se dar ao luxo de dizer, não consegui ninguém, no meio de centenas, e pode dizer em algumas escolas, né? Algumas escolas até de milhares, por conta dos horários. Vocês estão aqui? Versículo 10, ele diz o seguinte, na parte B. Diga ao fraco, vamos ler junto, parte B aqui, vamos lá. Parte B. A partir do pontinho ali, ó. 1, 2, 3. Que o fraco diga, eu sou forte. Então preste atenção no seguinte. E na parte B, ele diz o seguinte. Isso. Versículo 10. Deus está mandando suscitar valentes.
É isso mesmo, versículo 10? Exatamente, versículo 11, né, na verdade. Faz descer os teus valentes, ó Senhor. Então Deus está mandando suscitar quem? Valentes. Preste atenção, isso aqui não é uma seleção. Como se Deus estivesse pegando um, pegando outro. Eu quero aquele, não, eu quero aquele ali agora, aquele outro, aquele ali tem cara de valente. Vocês sabem quando o homem tenta escolher o que acontece. Quantos lembram da história do rei Davi? Irmãos, agora vou falar com educação. Vou pedir para você ficar de pé e eu quero orar por você. Eu orei por vários demônios, mas não eu orei pelo demônio do sono. E tem um monte de gente, não é uma, nem duas, nem três pessoas, mas um monte de gente com os olhos fechados. E olha que eu estou falando alto. Então, para mim, você pode achar que isso é comum, para mim não é. Para mim esse é demônio querendo roubar a administração da tua vida. Então fica de pé em nome de Jesus. Érica, por gentileza, posicione seus intercessores. Tem vários motivos de levantar a mão. E um dos mais excelentes é de dizer que eu estou rendido ao Senhor. Mas nesse momento você vai levantar apenas para você acordar. Levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos falando de guerra aqui agora. E neste momento da palavra, exclusivamente estamos falando de levantar valentes. Senhor, um guerreiro com a espada na mão, ele não pode dormir, ele não pode tosquenejar. Se um valente dormir com a espada na mão, o seu amigo será morto. Se um valente dormir com a espada na mão, ele será atingido. O seu amigo será atingido. Um valente, Senhor, se pego dormindo, todo o seu batalhão é colocado em risco, se ele for a pessoa que era para ficar de vigilância. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não importa o motivo desse sono, se é por conta do trabalho de ontem, se é por causa das músicas que ficaram tocando do lado da tua casa do funk, se é por causa do seu filho que ficou sem dormir de noite, se não importa o motivo que você não dormiu e que você chegou aqui com sono, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor, que é Criador do céu e da terra, pode agora acender a tua mente, tirar dos seus olhos essa sensação ruim de querer cochilar, para que você ouça a palavra até o final. Eu declaro espíritos de sonolência, espírito de sono, de cansaço, em nome de Jesus, fora desse lugar. Pode aplaudir ao Senhor, depois você pode sentar. Deus está mandando suscitar valentes. Lembre-se agora, só para te trazer à tona se você perdeu alguma coisa. Quais atitudes que eu preciso saber para que eu seja bem sucedido? Primeira atitude, reconhecer que é uma convocação divina. 2, converter a minha rotina, o meu trabalho em ação de conquista. Então não importa o que eu seja, eu vou usar aquela minha rotina para conquistar, para evangelizar. 3, vencer os argumentos de comodismo e os argumentos de covardia. Porque comodismo e covardia são ações de pessoas covardes, já diz a palavra. Só que Deus está suscitando quem? Valentes. Ele não está chamando covardes, Ele está chamando valentes. E valentes não são escolhidos por Deus assim a dedo. É você, então eu quero você aí. Quem escolhe assim, achando que fulano de tal é valente, são a gente que escolhe, os homens. Todo mundo lembra da história do rei Davi. Aos olhos do homem, quem era valente? Era o irmão mais velho, era o outro, não é aos olhos do homem. Aos olhos do homem, do Samuel, era o mais velho, era aquele lá, aquele grandão, o irmão mais velho, aquele outro mais forte, aquele outro mais... Só que aos olhos de Deus, valente era quem estava predisposto a assumir a guerra. Porque Deus, Ele não olha se você é fortão, se você fala bem, se você é um bom de linguística, se você tem... Não, Deus não olha nada disso. Ele olha o coração e sabe
Se esse coração está predisposto a enfrentar uma guerra, como é que Deus sabia? É simples, vai lá para frente, você vai descobrir. Quando ele chega lá na frente da história do Golias, todo mundo lá, os grandão, os bonitão, os fartão, todo mundo recuado com medo. Mas de repente veio Davi, que Deus já conhecia o coração dele de predisposição de guerra. E o Davizinho chega e fala assim: quem é você, o seu incircunciso? Quem é você para se levantar? Falando com um cara gigante. Eu venho, não com a minha força, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Então Deus escolheu o rei Davi por quê? Porque dentro do coração dele já existia uma predisposição de um valente. De alguém que mesmo olhando no espelho, talvez se ele olhasse no espelho e olhasse para o teu irmão da direita, os outros 7 irmãos, ele ia falar: os meus irmãos são muito melhores do que eu. Eles vão conseguir, mas eu não. Quem eu sou, eu não sei nem falar. Irmãos, você não é o primeiro que disse isso. 2 profetas disseram: eu não sei falar. Um disse: eu sou parecido com a criança. Como é que eu vou falar? Deus falou: não, fica tranquilo, meu filho. Eu só quero predisposição de ir. Porque o que você vai falar não é você. Eu falarei em ti, diz o Senhor. E depois em João 14:15, não me lembro agora, o Espírito Santo vem e diz: eu vos farei lembrar de todas as coisas que vocês devem dizer. Então por que eu tenho que ter medo? Por que eu tenho que ser covarde? Deus está chamando valentes, mas Ele não está ali colocando o dedo: eu quero esse, aquele outro, não. Os valentes com que Ele conta não são os experientes. Porque deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui na Fonte de Alívio. E não é uma história de muitos anos atrás, é uma história do ano passado. Quantos querem ouvir? Pessoas experientes, líderes desta igreja. Pessoas que tinham, como diz, bala na agulha, cacife ministerial, ou qualquer outro nome que você quer dizer para pessoas experientes. Ano passado simplesmente não foram. Então Deus não está escolhendo pessoas experientes. Deus está escolhendo pessoas predispostas a ir. E essa escolha não é a respeito de capacidade, de experiência, de ser poderoso, mas aqueles que se posicionam, que assumem a responsabilidade, são os que se fazem valentes. Repete essa frase comigo: Deus está procurando aquele que se faz valente. Então não é o pastor que vai escolher: eu quero esse valente comigo, vem aqui você valente. Eu posso ter certeza, eu vou te falar uma certeza absoluta. Quantos querem ouvir? É minha certeza, não é a certeza de Deus, a minha. Se eu fosse escolher aqui 1 ou 2 grupos de evangelismo, pode ter certeza que eu ia escolher errado. Certeza que eu ia escolher errado. Por que, pastor, você ia escolher errado? Porque eu ia direto naqueles que eu achava que podia fazer o trabalho. Porque talvez ele eu já estudou comigo, porque já fez escola, porque já não sei o quê, porque ele é líder, e eu ia fazer um grupo de pessoas que eu achava que eram os valentes. Mas pode ter certeza, não é isso que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo agora é escolhendo aqueles que se fazem valentes. E eu quero saber se eu tenho algum valente nesse lugar, ou que quer se levantar como tal, porque não importa a tua força, Deus vai estar com você. Quem é que quer se fazer valente? Levanta a mão para o céu e diga: eu, Senhor. Outra atitude que eu preciso ter está em Joel 3:11. Ele diz assim, todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. O que Jesus está dizendo é o seguinte, no 4, ponto 4, a atitude que eu tenho que ter: entender a urgência do momento. Eu preciso entender a urgência do momento. Ou seja, Deus está dizendo que é urgente para fazer com pressa. O Espírito Santo está dizendo que é uma oportunidade de salvar a multidão de uma só vez. Não tem tempo para perder, irmãos. Não dá tempo para perder tempo. Nós não temos tempo para perder tempo.
E no versículo 13, olha o que ele diz no 13. Ele diz: peguem a foice, comecem a colher, porque a plantação está madura. Pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos estão transbordando. Então preste atenção, irmãos. Já está tudo pronto para a seara, só precisa de gente para fazer o serviço. Jesus já disse isso, a seara é grande. Os campos estão maduros. Está precisando de gente para colher. Então eu preciso de entender que é urgente. Ou se você conseguisse tirar o teu espírito daí, do homem, o espírito do homem, não o espírito de Deus. Se você conseguisse tirar seu espírito e levar ele para o meio, lá agora, nesse sol quente. Você não está aguentando ficar aqui na igreja, né? Porque está calor. Tem gente no sol quente da Bahia, aqui de São Paulo mesmo agora, pode falar de São Paulo também, né? E eles estão dançando desde ontem à noite e ainda continuam agora. Suor descendo, queimando. Às vezes alguns deles, não todos, mas alguns deles têm trajes. E os trajes estão fazendo ele suar, mas ele não desiste. E o diabo está queimando ele dentro daquele traje. Enquanto queima ele dentro daquele traje, está queimando a sua família. Mulheres que nesse momento ficaram em casa, estão dizendo o seguinte: esse homem não entra mais aqui. Nesse momento, o casamento sendo destruído. Nesse momento, mulheres e mamães. Mamãe, você que está com teu filho aqui na igreja, leva a tua cabeça lá para fora. E pensa numa mãe que o filho dela saiu sexta-feira. E ele só vai voltar para casa quarta-feira, se voltar vivo. Se voltar. Você consegue levar sua mente para esse lugar, irmão? Lugar que o menino homem está sendo pego por um monte de outros homens agora. Que uma menina mulher está sendo pega por um monte de homens agora, que ela não sabe nem o nome desses meninos. Estão fazendo fila para pegar ela desde sexta-feira. E essa menina com 13 anos está parecendo uma cadelinha no cio, dessas que a gente encontra na rua. Isso está acontecendo agora. Enquanto você está aqui na igreja se perguntando por que o pastor não termina logo essa mensagem. Nesse momento, essas pessoas estão clamando por salvação. Essa menina de 13, 12 anos, ela está clamando por um colo de um pai espiritual. Ela está clamando por um colo de uma mãe espiritual. Para dizer: você não é isso, filha, você não é isso. Você não é essa coisa. Você é uma menina. Como diz a canção, você aos olhos do Pai é uma obra-prima que Deus planejou. Você não é isso, filha. Você não é isso, filho. Você não se resume a uma pedra de crack. Você não se resume a um copo ou meia dúzia de cervejas. Você não se resume a um copo de uísque. Você não se resume a um litro de Red Label. Você é muito mais do que tudo isso. Tem gente clamando para alguém falar isso para ele. Vocês estão ouvindo o que não é vocês que precisam ouvir. Vocês estão ouvindo o que outra pessoa lá fora precisava de ouvir agora, mas não tem quem fale, porque quem fala está aqui dentro. E se vocês não forem, eu te pergunto: quem é que vai? Como virão, se não há quem pregue? Multidões no vale da decisão. A quinta atitude. E só para te lembrar como é urgente, né? Ainda na quarta atitude ainda. Se eu não entender que é urgente, irmãos. Se eu não entender que isso é urgente, haverá uma grande perda. Porque
Porque você sabe que colheita madura, se não colhe, o que acontece? Vai ter perda sim, não adianta você falar que não, vai ter. E pode ter certeza, escreve o que eu estou te falando. Todos nós que estávamos pelo menos neste culto aqui. Eu não vou julgar as outras igrejas, as outras eu não vou julgar, mas essa eu vou. Todos nós que estávamos neste culto, por isso que a palavra é para você. Não poderá chegar diante do juiz, porque todos nós vamos estar lá. E dizer, Senhor, eu não evangelizei porque eu não sabia. Eu não evangelizei porque eu não achava que era tão importante assim. Eu não evangelizei porque eu não tinha condições. Eu não evangelizei porque eu era fraco. Nenhum de vocês que estão nesta sala poderão dizer, eu não fiz por isso ou por aquilo. Deus vai dizer para vocês, vocês tiveram todas as ferramentas para ir, você não foi porque você não quis. Então você vai para a minha esquerda. E não se engane, não evangelizar também leva para o inferno. Você acha que é só beber e fumar e cheirar que leva para o inferno? Você acha que é só a prostituição que leva para o inferno? Abrir mão da responsabilidade de falar de Jesus para alguém, isso é egoísmo. E o egoísmo leva para o inferno. Porque você não evangeliza por causa do egoísmo. Por isso que semana passada eu falei tanto sobre amor aqui. O primeiro dia foi sobre amor, 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 amor. Para Deus queimar amor em nós. Mas hoje o Senhor está te levando para um outro nível de responsabilidade. E o nível vai aumentar até o dia 25. Porque o dia 25 é o dia do envio, se não me engano é dia 25. Domingo, vê aí para mim. Acho que é domingo, dia 25. No dia do envio nós vamos estar aqui orando por você. Colocando óleo nas suas mãos. E falando, vai. Só que até o dia 25, o nível de responsabilidade, ele vai crescer dentro de você. Ele vai crescer. Amém? A quinta atitude, Joel 3:11. Faz descer os seus valentes, parte B, né? Parte B. Faz descer os seus valentes, Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui? Para que Deus mova os seus valentes. Isso lembra que é um tempo de grande necessidade de intercessão. Porque a valentia de um homem e de uma mulher de Deus, ela não nasce em palavras. Eu não sou valente porque eu falo bem. Eu não sou valente porque eu grito alto. Eu não sou valente porque eu canto muito bem. Eu não sou valente porque eu sou pastor, ou porque eu sou sei lá o que for que eu sou. Mas eu sou valente quando eu decido orar. Eu me torno valente quando em oração. A minha valentia está em clamar a Deus, interceder por vidas e em oração arrancar aquela pessoa de dentro daquele lugar. Quantos estão entendendo o que é ser valente? Se o Senhor quiser, Ele vai vir, né? Se o Senhor quiser não, meu irmão. Deus já disse que está querendo aqui, ó. Agora, cadê a tua oração? Dizer, Senhor, eu não aceito mais o meu primo naquele estado. Eu declaro agora que este é o último carnaval que ele dançou. Em nome de Jesus, ele será salvo este ano. Você vai pegar o nome de alguém, 2, 3, 10, e vai começar a orar. Eu até recomendo você fazer isso. Faz uma listinha de pelo menos 10 pessoas. Das que estão mais próximas, na firma, falei da firma aqui. Pega as da firma, pega os do vizinho, pega, sei lá, algum parente aí que faz tempo que você não teve. Faz uma listinha de 10. Começa a orar por todos eles, chamando a existência, a vida deles no reino de Deus, arrancando eles do inferno. E depois você aborda, depois você aborda, dizendo, queria começar uma campanha na sua casa, para abençoar a sua vida. Você não vai falar, eu quero fazer sementeira de paz, ele nem sabe o que é isso. Você vai falar, eu queria estar na sua casa, fazendo a campanha. Quero ficar lá, quero fazer, pedindo a Deus alguns dias. Você aceita? Irmão, você já vai ter orado tanto. Você já vai ter orado tanto por essas pessoas,
que pelo menos uma das 10 vai dizer: eu não vi a hora de você me perguntar isso. Eu queria tanto que você viesse na minha casa. Eu precisava que alguém viesse aqui dentro. Com certeza eu vou abrir as portas. É assim que a gente vai entrar na casa. Quantas pessoas ano passado, ano retrasado: ei, pastor, fazer igual o apóstolo Robert: pastor, eu não fui porque não tinha ninguém. Claro que não tem ninguém, irmão. Você não orou por ninguém, não pôs nome de ninguém na fila, você não teve ninguém, você não abordou ninguém. Você acha que vai chegar como? E detalhe, esse ano nós vamos fazer estratégia diferente. Eu não vou falar que é proibido, não. Mas não é recomendável, pelo menos. Eu não recomendo essa coisa de arrumei uma casa para você. Esse ano não. Eu arrumei uma casa para o fulano. Ninguém vai arrumar casa para ninguém aqui. Líder de célula, olha para mim, vocês estão aqui, líderes? Ninguém vai arrumar casa para seu ninguém. Está ouvindo, Marco? Está ouvindo, Marco? Eu falo para o Marco, porque o Marco é um baita do evangelista, né? Pensa no evangelista, esse cara aí. E ele fica com o coração tão, como diz, tão conduído, né? Com as vidas que são salvas, e também querendo ajudar os outros. Aí o Marcos fica arrumando casa para os outros. Mas é por quê? Porque o coração dele, irmão, desse tamanhozão, por almas. Mas esse ano não, Marcos. Você vai segurar aí vai ficar. Eu vejo o Marco tremendo assim, e não poder entregar a casa. Por quê? Porque é você que tem que ir atrás, irmão. É você que tem que orar. E o Marcos estava compartilhando comigo essa semana, que já tem uma mulher, né, que falou: está pronto, já está pronto, a casa dele já está pronta. Você não entendeu? Já está pronto o lugar para ele ir. Quem mais aqui já tem casa pronta? Joceline, a nossa querida irmã ali já tem casa pronta. Os irmãos que já estão fazendo, não está esperando não. Vocês estão aqui? Então diga comigo, então é necessário intercessão e oração. Todos temos que estar rasgando o céu com o clamor. Nenhuma conquista do reino de Deus acontece sem oração. Escreve o que eu estou te falando. Nenhuma conquista do reino de Deus acontece sem oração. E por isso, a partir do dia 14, anota aí, você que gosta de anotar. Dia 14, que é quarta-feira. Coincidentemente, o mundo chama de quarta de cinza. Uma coincidência, tá? Não foi de propósito, não. Mas calhou de ser justamente na quarta-feira. Aonde dizem, né? Porque é uma grande falácia, que seria o dia do arrependimento. Fez um monte de porcaria, né, durante 4 dias e vai se arrepender na quarta-feira. Olha que besteira. Mas justamente nesse dia foi o dia que aprove o Senhor de escolher o dia de nós iniciarmos o nosso jejum. Então a gente vai começar o nosso jejum na quarta-feira, dia 14, ou melhor, de terça para quarta, às 0 horas, né? Que já é dia 14, 0 horas e 1 minuto. Então, às 0 horas e 1 minuto, de terça para quarta, a gente vai começar e a gente vai encerrar no dia 25, que é domingo. Nós vamos encerrar no dia do envio, porque você vai ser enviado aqui em jejum. Então você vai jejuar de quarta até dia 25. Se você contar nos seus dedos, vai dar 12 dias. Pastor, por que 12? Por que não 21? Por que não 10? Por que não 40? Por que não 30? Por que, irmãos? Por que? Pergunta para o Espírito Santo. Mas no meu coração, 12 dias de jejum está relacionado ao o número 12 do envio. O número apostólico de missões. O número 12 representa missões, representa envio, representa governo. E se representa governo, representa conquista de reinos. E como nós estamos em tempo de construção do reino de Deus, numa igreja apostólica, serão 12 dias de jejum e de oração. Mas nesses 12 dias, no meio dos 12 dias, antes da gente encerrar, nós vamos ter uma vigília aqui. Que vai ser no dia 23, anota aí para você não esquecer. Mas essa vigília nós demos um nome especial. Vigília do dia 23 começa a partir das 10 horas da noite e vai até no mínimo meia-noite. Eu falo no mínimo porque pode ser que avance. Então, é a partir das 10. E seja o que Deus quiser. E essa vigília, o nome dela, Prayer Flow. Prayer Flow.
Mas não vai ser esse nome não, tá, irmão? Vai ser fluxo de oração. Fluxo de oração. E eu tenho uma notícia boa para quem gosta de orar. Quantos gostam de orar aqui? Dia 23 vai ser a inauguração. Porque a partir do dia 23, todas as sextas-feiras, nós teremos nesta igreja o fluxo de oração às 10 horas da noite. Todas as sextas-feiras. Fluxo de oração é o nome das nossas reuniões. Todas as sextas-feiras, até o dia que Deus mandar mudar a estratégia. Presencial, não é online. Presencial. Amém? E sexto e último motivo, sexta e última atitude que a gente tem que ter, se a gente quiser ser bem sucedido neste esforço. E esse último está em Joel 3:13. Peguem a foice, comece a colher, a plantação está madura. Pisem as uvas, o lagar está cheio. Os compartimentos transbordam. Porque é grande a maldade das nações. Então, se a gente quer ser bem sucedido, temos que, escreve aí, trabalhar por uma grande colheita. Ou seja, uma grande colheita não vem sem trabalho. É tempo de grande esforço e de grande fé. Precisamos lançar força, precisamos pisar no lagar. Nós temos que crer nos resultados, porque os resultados serão sobrenaturais. Por causa de quê, Senhor? Por causa da promessa de Deus sobre nossas vidas. Numa guerra por resgate de vidas, preste atenção, irmãos. Dentro de uma guerra por resgate de vidas, o que menos importa é o nosso conforto. Então eu não estou nem aí se eu estou mexendo com o teu conforto, com a tua zoninha boa aí, essa zona de conforto. Ai, pastor, já está querendo, já está vindo aí me incomodar. Vou sim te incomodar. Porque aquele cantor que eu não vou dizer o nome por causa da internet, mas você conhece ele, um barbichinha, com bigodinho, cavanhaquezinho, que já morreu há muito tempo. Diz ele que nasceu há 10 mil anos atrás. Já dizia aquele moço em tom infernal: eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Se você tirar, vai vir outra no meu lugar. E é claro que ele estava falando de demônios. Só que eu tenho uma coisa. Se esse homem, bruxo, que ele era um bruxo, se um bruxo disse que se você tiver um demônio, ele põe outro no lugar, o que o diabo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu não me canso. Eu não tenho preguiça. E se você matar uma mosca, eu coloco outra. Então eu estou dizendo uma coisa. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E se um homem satânico disse que os demônios não se cansam, eu quero te perguntar: por que eu, como pastor da igreja, por que Deus, como rei de todo o universo, por que nós, como filhos de Deus, vamos dizer: estamos cansados, esse não é o meu momento, estou de férias, não tenho tempo, ou seja lá o que for, deixa eu ficar quietinho no meu lugar. Eu vou te incomodar sim, o Espírito Santo vai te incomodar sim, porque tem um monte de gente morrendo e eu não estou nem aí para o seu cansaço. Deus não está nem aí se você está dizendo: ai, estou cansadinho. Meu irmão, tem gente morrendo enquanto você está querendo descanso. Chacoalha o teu irmão aí do lado, vai para chacoalhar e fala: você vai sair dessa zona de conforto espiritual. Não. Esse negócio assim, pega ele, chacoalha e fala: você vai sair dessa zona de conforto. Teve um pastor que veio aqui, nem lembro quem foi, falou: pisa aí, chacoalha, sobe em cima. Nem sei quem foi que falou isso. Belisca, mas fala alguma coisa para ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Escreve essa frase aí para mim, por gentileza, no telão.
Numa grande guerra por resgate de vidas. Numa grande guerra por resgate de vidas, o que menos importa é o nosso conforto. Escreve embaixo. Repete essa frase comigo aí, irmãos. Levante sua mão. Diga comigo: devolver a esperança àqueles que estão em cativeiro é o prêmio que devemos buscar. Aleluia. Ministério de louvor. Só quem esteve cativo com a vida destruída pode medir o valor de uma libertação. Quem aqui já teve com a vida destruída aqui, irmãos? Então você sabe o que é uma libertação. Sabe ou não sabe? Você sabe o que é. Você sabe do que eu estou falando. Só quem teve a vida destruída sabe. Então se você sabe, é hora de você começar a pensar no outro lá. E como igreja, Exército de Deus Vivo, nós não temos o direito de deserdar. Em um momento tão difícil, em qual as multidões estão no vale da decisão. As multidões do vale da decisão estão esperando a nossa ação. A terra clama e tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Nesse momento, você não pode ser um desertor. Dizer: não dá para mim esse ano, não vou fazer. Esse ano Deus precisa de você. Então levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos e comece a orar dizendo: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, eu vou começar em oração. Comece a dizer: Senhor, eu quero começar em oração. Eu quero começar em jejum. Eu quero começar orando. Eu quero começar, Senhor, colocando essas vidas diante do teu trono. Eu quero levar essas vidas à cruz em oração.